Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre literatura russa. Vamos falar sobre A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Não tá dando pra ver direito a capa, mas eu deixo uma capinha colorida aqui porque tem uma capa linda. Essa edição que eu li é pela Antofágica, ilustrações do Luciano Feijão. Aliás, tem várias ilustrações ao longo do livro e a edição tá maravilhosa, mas eu acabei lendo no Kindle, mas eu dei uma olhadinha no livro. Também abri o aplicativo no computador, ajudou a ver como são as ilustrações, como foi o trabalho, enfim, em relação à parte estética do livro. A Morte de Ivan Ilitch, aliás, super me ajudou para curar uma ressaca literária, e estava tempo sem ler nada de literatura, e me ajudou porque é um livro curto e porque é um livro muito fácil de ler. Aliás, se você gosta, se você está começando aí a entrar nesse universo de ler livro russo, de ler literatura russa, A Morte de Ivan Ilitch é uma super indicação aí, porque o Lev Tolstói é meu queridinho, tem várias resenhas dele por aqui, já temos outras resenhas e vídeo inclusive sobre o Tolstói, mas esse A Morte de Ivan Ilitch ele é curto e é um livro muito fácil de ler, muito gostoso de ler. Bora conversar sobre A Morte de Ivan Ilitch? Se você já leu A Morte de Ivan Ilitch, deixa aqui nos comentários qual que é a sua impressão sobre o livro. Aliás, me contem também o que vocês andam lendo. Eu sempre fico meio curiosa para saber o que vocês leem e sempre fico de perguntar, mas acabo esquecendo. Deixa aqui nos comentários o que vocês andam lendo também pra gente conversando. A Morte de Ivan Ilitch, ela busca meio que responder, ou nos instiga a responder e ou pensar talvez numa pergunta. Então, acho que talvez tenha um questionamento que vai ficando conforme a gente vai lendo o livro, pelo menos para mim foi assim, que é a ideia de que se a gente morrer, quem que sente a nossa falta verdadeiramente? Então, se você morrer, quem que sente verdadeiramente a sua falta? Justamente porque é isso que vai colocar o Ivan Ilitch em crise. A ideia de que quando ele tá ali doente, à beira da morte, na certeza da morte, ele vai percebendo que ele vive cercado de uma série de jogos sociais que ele viveu muito bem, que ele jogou muito bem durante o tempo em que ele estava bem saudável, mas ao mesmo tempo, quando ele já é ali esse ser doente, esse ser que já não tem mais a certeza de recuperação, ele percebe que ele começa a ser posto de lado e que esses jogos sociais, então, que ele jogou muito bem a vida inteira, estão fazendo efeito agora, porque justamente nesse seu leito de morte, ele não tem ninguém que ele achou que ele teria, ele já não tem mais ninguém que ele achou que ele poderia contar no momento de crise. Ele se percebe sozinho justamente a partir do momento que ele já não é mais esse sujeito útil. A partir do momento que ele pode ser substituído dentro desses jogos sociais que ele jogou muito bem a vida toda, ele percebe então que ele meio que não vai mais fazer falta para ninguém. E isso coloca esse sujeito em crise justamente porque ele se achava muito importante. Ele tinha essa ideia e essa ilusão dessa importância que ele tinha para quem estivesse ao redor dele. Um tipo muito comum de sujeito é abordado dentro de A Morte de Ivan Ilitch, dentro da narrativa, que é justamente um tipo que é muito comum na Rússia do século XIX, que é justamente o funcionário público. Só que quando a gente pega, por exemplo, outros livros, como Gente Pobre, a gente vai ter justamente o funcionário público que é muito pobre, que não tem dinheiro para absolutamente nada, qualquer pequeno luxo, como tomar um chá, durante os dias, durante as semanas, esse sujeito ele precisa se livrar de várias outras coisas, de várias outras despesas para ele poder ter essa pequena graça e para ele poder ter essa pequena compensação. Então, em Gente Pobre, a gente tem o que se chama de homem pequeno na literatura russa, mas é justamente esse homem que é funcionário público, mas que é extremamente pobre. Aqui em A Morte de Ivan Ilitch a gente também vai ter um funcionário público, também na Rússia do século XIX, mas que é justamente esse homem que ele é muito rico, ele conseguiu muito rico, mas que ele conseguiu sucesso aí, conseguiu dinheiro, conseguiu poder dentro das suas relações sociais. Então esse funcionário público bem sucedido, vamos dizer assim, mas que de repente se percebe como sendo também um homem pequeno ou um homem sem valor a partir do momento que ele fica doente. Então, tem muitos livros que vão abordar isso que se chama de homem pequeno. Começa aí com O Capote, do Nikolai Gogol. O Dostoiévski também representa muito bem Gente Pobre, mas aqui em A Morte de Ivan Ilitch a gente vai ter ainda esse homem, mas de uma forma aí, por meio de uma representação diferente, que é justamente esse homem que se considera muito importante, que acha que faz muita coisa na vida, que acha que tem grande destaque na vida, mas a partir do momento que esse homem fica doente, ele vai perceber que as amizades que ele achava que eram muito verdadeiras não são tão verdadeiras assim, que as relações que ele cultivou toda a sua vida não são tão
corretas ou tão saudáveis ou tão boas assim, justamente porque a partir do momento que ele fica doente, os interesses que vão cercar essa morte dele ou essa possibilidade dessa morte vão ser muito mais presentes e mais fortes do que necessariamente uma preocupação com quem ele é, com o que vai acontecer com ele ou com a tristeza pela sua partida. A narrativa está estruturada em última res, ou ela começa pelo final e vai começar justamente pelo final do Ivan Ilitch, pela morte do Ivan Ilitch. Então tá inclusive no título, a partir do momento que ele morre, a morte dele, então, a vida dele vai sendo resgatada e a gente vai entendendo o que culminou para chegar naquele cenário ali que é descrito inicialmente. Então, o Ivan Ilitch, ele era um cara muito esforçado, ele batalhou muito para chegar onde ele chegou, estudou, trabalhou, principalmente ele sabia de quem que ele se aproximava, isso é abordado muito bem na obra, muito bem no livro, justamente porque ele tinha interesse, ele tinha preocupação em perceber o que ele poderia ganhar com as relações que ele ia cultivando. Então ele soube muito bem desde sempre escolher suas amizades, escolher as pessoas com as quais ele trabalhava, escolher de quem ele estava perto, escolher com quem ele jogava, escolher com quem ele bebia. Então isso tinha uma grande relevância e é por isso que eu digo que ele sabia muito bem jogar esses jogos sociais que a gente costuma, né, vivenciar no nosso cotidiano aí. A partir disso ele foi conseguindo crescer, ele foi conseguindo status, ele foi conseguindo poder. Ele gostava muito de ter poder. Não necessariamente ele era um cara que abusava do seu poder, ou não necessariamente ele era um cara que precisava jogar na cara dos outros, que ele era melhor e mais poderoso, mas ele gostava de uma coisa em específico, que era dessa consciência de que ele tinha poder, mas especialmente da consciência dos outros de que ele, o Ivan Ilitch, era um cara poderoso e era um cara influente dentro do seu círculo social. Então, por isso, ele vai travando aí uma série de jogos sociais para poder chegar onde ele chegou. E ele é feliz com essa vida, ele se acha bem recompensado por tudo que ele fez. Mas como tudo na sua vida foi muito calculado, chega um momento que ele começa a colher os efeitos disso. A gente pensa, por exemplo, a maneira por meio da qual ele casou. Quando ele escolheu sua mulher, ele escolheu porque ele achava ela bonita, inteligente, engraçada, não necessariamente porque ele estava morto de amores por ela. Então ele viu, né, se interessou por ela, achou ela um bom partido e aí ele se casou com ela. Depois, ao longo do casamento, essa mulher ela vai se tornando uma rabugenta, como ele diz, e aí a partir do momento que ela vai se tornando uma rabugenta, ele vai enfiando a cara ainda mais no trabalho para se afastar de casa, para se afastar da família, justamente porque ele não suporta a presença da mulher, porque cada vez que ele chega em casa, a mulher dá um chilique. E aí, então, acaba que ele fica cada vez trabalhando mais e mais, e isso vai sendo bom para ele. Isso vai rendendo frutos. A partir do momento que ele trabalha mais e mais, ele começa a ser recompensado por isso. Então ele vai levando a vida dele assim, que pode, de que maneira que as coisas que vão acontecendo vão trazendo boas recompensas para ele, mas ao mesmo tempo ele acha que as pessoas que estão com ele verdadeiramente, gostam dele, são amigos dele e ele se sente feliz com a vida que ele construiu para ele. Inclusive, logo ali no início, quando ele morre, quando os seus colegas de gabinete ficam sabendo da morte dele, a gente tem uma construção narrativa muito maravilhosa aí, justamente porque vai falar, a partir do momento que os companheiros, que os colegas souberam da morte de Ivan Ilitch, o primeiro pensamento dos seus colegas foi o que essa morte ela vai trazer de benefício pra gente, o que isso movimenta aqui, porque se ele morreu, alguém vai ser transferido para o cargo dele e aí outras transferências vão acontecendo. Então, não é um pensamento, não é um dos pensamentos, é o primeiro pensamento de todos os seus colegas, é justamente a partir da morte do Ivan Ilitch, o que acontece com a nossa função, o que acontece dentro dessas próximas transferências aí. Então o Ivan Ilitch, ele sabe que isso vai acontecer, ele percebe que isso vai acontecer justamente porque ele já percebe que quando ele fica doente, quando ele começa a ficar doente, o olhar como as pessoas olham para ele, o modo como as pessoas o enxergam já começa a se modificar, porque ele começa então a deixar de ter essa importância, ele começa a deixar de ter essa função, porque as pessoas sabem que agora ele é esse sujeito doente, quando a morte dele fica meio que como uma coisa certa, não, realmente o Ivan Ilitch vai morrer, realmente ele percebe então que as relações que ele cultivou toda a sua vida eram muito frágeis e que acabam sendo desimportantes para todo mundo que está ao redor dele. E tudo isso que ele vai percebendo, toda essa tristeza que ele vai construindo a partir do momento que a sua doença vai evoluindo, vai acontecendo também ao mesmo tempo em que ele começa a sentir cada vez mais e mais dor. Então, o seu corpo e o seu emocional
lado a lado, que vão piorando, que vão se deteriorando até o passo que ele está lá encolhido numa cama e a única pessoa que sobra perto dele, verdadeiramente, é um mujik que está ali justamente porque quer cuidar dele, porque sente pena dele. E isso é uma coisa importante para o Ivan Ilitch, justamente porque ele percebe que nem pena dele as pessoas têm. Então ele vai falar da mulher dele, que quando o médico chega, a mulher dele faz toda uma cena, ela se mostra muito preocupada, ela se mostra muito interessada pela melhora dele, começa a falar que não, realmente eu falo pro Ivan não fazer tal coisa, eu falo para ele comer tal coisa, mas ele percebe também que tudo isso é mentiroso demais, é tudo isso para aparentar para o médico como ela quer, como ela acha que seja importante. Tudo isso deixa ele profundamente triste porque nem pena dele as pessoas têm. Quem dirá amizade, quem dirá respeito, quem dirá consideração. E é por isso que acaba que sobra do lado dele somente o mujik, que é a pessoa que tá ali. Não, eu vou cuidar aqui, né, do senhor, justamente porque o senhor tá doente, o senhor merece ser cuidado, pelo menos nesse momento. A tristeza que o Ivan Ilitch vai cultivando, então, enquanto ele caminha para o fim, é justamente por causa dessa pergunta aí que vai ficando cada vez mais óbvia a resposta. Quando ele pensa, então, quem vai sentir minha falta quando eu morrer? Ele vai perceber, então, que ninguém vai sentir falta dele quando ele morrer. E isso é muito triste justamente porque ele é esse sujeito que tentou fazer tudo certo ao longo da vida dele, mas que não se preocupou tanto em nutrir, em cultivar as suas relações afetivas. Pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. Até mais!